O Corinthians não conseguia sair jogando, como esse Ramon Dias. É impressionante. É duro falar do treinador, criticar o treinador, mesmo ele ganhando um derby, ganhando o Palmeiras, lutando pelo título. Cara, bota o Carrilho, bota o Breno Bidon, tira o Félix Torres, que não joga do lado esquerdo, é ruim pra caramba, facilita. Aí você tem um Hugo, que pega 3, 4 bolas de uma maneira incrível. Aí você tem o Abel Ferreira, que... Pô, o que o Abel Ferreira fez de idiotice ontem? Pô, tirou a velocidade do lado direito, tirou a velocidade do lado esquerdo, fez o time do Palmeiras no segundo tempo ficar manso, não agredir, teve a cabeçada do Rony, teve a falta do Gabriel Menino, só isso. Mas aí teve um derby incrível, um derby que é legal demais, que delícia, que saudade de disputar um derby como esse, mesmo perdendo, ganhando. O futebol, ele é uma coisa impressionante. Sabe, um time lutando pro campeonato, pra ir pra 64 pontos, pra ficar 1 ponto na frente do Botafogo hoje, que joga com o Vasco. O outro time com 35, brigando pro rebaixamento, mas ao mesmo tempo tô podendo brigar pela Sul-Americana, que eu falei pra você ontem, Pedro Ramiro. Se o Corinthians ganha o jogo, ele brigaria pra Sul-Americana e não sei não pro G9, hein? Se Cruzeiro e Atlético Mineiro ganhar, hein? Não sei não. Um jogo excepcional. Paulo do Vale, você falou o quê ontem? Boa noite, Paulo do Vale, olha que a gente tá conversando aqui. Boa noite, cara. Imagina se o Corinthians ganhar. Eu falei pra você ainda depois, não foi? Você falou, meu Deus, o Corinthians surge. Exatamente, até porque você evita que o Palmeiras ganhe o tricampeonato. Isso. Porque o Palmeiras, não, eu acho dificilmente o Palmeiras vai conseguir ganhar esse Brasileirão. Depende do jogo de hoje. Se o Botafogo ganhar, esquece. Se o Vasco ganhar, o Palmeiras tem chance porque tem o confronto direto. Certo? O São Paulo, que joga contra o Bahia hoje, uma mesmice do São Paulo esse ano. Aí você pega o Palmeiras nadando de braçada aí há quantos anos? Gustavo Soler, pelo aquilo que você viu ontem, uma vitória hoje do Botafogo, uma vitória do Vasco, o Palmeiras ainda tem chance de ganhar o título, mas precisa o Vasco fazer a dele. Sabe por quê? Porque em 2 jogos o Palmeiras ganhou 1 ponto, Sim. Que foi contra o Fortaleza em casa. Isso, não ganhou de ninguém do G6 até agora. Isso! E aí você fala, opa, tem alguma coisa tá acontecendo. O que você vê em relação a isso, Gustavo Soler? Vamos lá, craque. Boa noite pra você, pro Paulo do Vale, Pedro Ramiro, Bruno Migliozzi. O Palmeiras, há muito tempo, ele tem um desempenho ruim contra times da parte de cima da tabela. Mesmo assim, foi campeão brasileiro nas 2 últimas temporadas e tendo desempenhos ruins contra os times do G6 em 2022 e também ano passado. O Palmeiras somou pouquíssimos pontos contra os times que lutam na parte de cima da tabela e esse ano está somando ainda menos pontos, né? Então, hoje tem que torcer pela equipe do Vasco para sair vencedor do jogo da partida contra o Botafogo no Newton Santos. Então, uma parada muito difícil para a equipe do Vasco da Gama, para o Palmeiras continuar a 3 pontos do líder Botafogo. Mesmo se o Vasco vencer hoje, não dá pra imaginar um cenário parecido com o do ano passado, né, craque? Que o Palmeiras vai conseguir atropelar, vai conseguir chegar, mesmo com a diferença sendo bem menor. Só que ano passado o Palmeiras, ele viveu uma crescente. O Palmeiras cresceu na reta final do campeonato e foi emplacando vitórias e jogos importantes. Só teve uma derrota para a equipe do Flamengo, um 3-0, e depois tocou 5 no São Paulo. Então, o Palmeiras teve essa grande evolução na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Nesse ano, não está mostrando futebol e não está mostrando também uma força tática e técnica em campo que mostre que o Palmeiras vai conseguir recuperar esses pontos, como você disse. Ontem o Abel, ele estragou o time nas alterações. O que ele fez com o Palmeiras ontem, eu falei, não acredito, nós estávamos fazendo um jogo, eu e Veloso. Falei, olha o que ele fez, Veloso falou, olha o que ele fez, ele tirou o ataque, tirou a velocidade. O Soler perguntou sobre isso, Eu sei disso, eu te chamei já, Pedro Ramiro, pra você falar? Eu chamei, Paulo do Vale? Eu chamei ele? Não. Quem que eu chamei primeiro? Aliás, hoje você estava falando com o Pedro Martelli. Martelli, o que ele fez? Respondeu também. Tá carente o nosso Ramiro. Tá carente? O que foi que ontem ele perguntou? O que ele perguntou?
A gente vai ouvir daqui a pouco falando sobre o Estevam e tudo mais. Não vai porque o áudio tava horroroso da coletiva, então não dá nem pra usar. E é verdade que o Pedro Tá Ramiro muito falou. Independentemente da pergunta e que todo mundo viu, talvez ele não tenha visto, o Abel. Cara, o que aconteceu com o Corinthians? Por que o Corinthians tomou um sufoco nos 40 minutos? Eu vou explicar daquilo que eu vi do jogo. Meu irmão, toda a bola o Palmeiras ia, pressionava, o Corinthians não dava dois tapas na bola. Você tava no campo, vocês dois. Sim. Pô, o zagueiro dominava, pum, entregava a bola. O volante dominava, pum, entregava a bola. Aí o Palmeiras, pô. Aí, cara, no segundo tempo ele mudou. A hora que ele tirou o Estevam, eu falei, meu Deus, caramba, agora vai dar. E ele não percebeu isso. Ele botou o Dudu que não tem mais velocidade. Não é verdade? O menino pra jogar Colocou o Roberto Menino pra jogar no lugar do Estevam. Que coisa ridícula. O treinador do Palmeiras ontem entregou o jogo no segundo tempo. Pedro Ramiro, o que você... Só antes do Ramiro, Desculpa. Porque aí também, não, imagina. Porque aí também mostra aquilo que a gente já comentou, né, ao longo dessa temporada. Que o Palmeiras não fez. O Palmeiras trouxe 8 jogadores, mas não trouxe nenhum jogador com características que o time estava precisando. De um jogador parecido com o Estevam, ponta de velocidade, de Eu vou te fazer drible. uma pergunta, só você me responde do jeito que você quiser e aqui não tem esse negócio. O Maurício entrou? O Maurício O entrou. que ele fez? Nada. Tá. O Rony entrou? Deu uma Entrou cabeçada. E, pra variar... Uma cabeçada não fez só. nenhum gol ainda. Tá, vamos lá. O Dudu entrou? Entrou. O que ele fez? Nada. O Gabriel Ele Menino... cruzou a bola do... Isso. Bola na trave Não, mas do é menino. pouco. Sim, pouco. O Gabriel Menino entrou, uma bola na trave. Olha, aí a gente pensa igual. Aí eu pergunto pra você, Pedro Ramiro. O Breno Bidon entrou, o que aconteceu? O Garrilho entrou, o que aconteceu? E o Bidu entrou, o que aconteceu? É verdade, craque. Mudou o time do Corinthians, né? O Corinthians conseguiu jogar mais, até segurar o meio de campo do Palmeiras. E o Corinthians estava... Eles controlaram o jogo. Sim. Coisa que o Corinthians não consegue fazer. Desculpa, filho. Não, craque, tanto que o próprio Richard Rios enfrentou bastante dificuldades. O gol do Corinthians sai numa roubada de bola bastante inteligente do Corinthians. E o Martinez acabou ganhando uma disputa no alto também do Richard Rios. E acabou deixando depois o Garro numa sequência pro passe pro Yuri Alberto marcar o segundo pro Corinthians. Então uma facilidade... Só vou falar uma coisa do Richard Rios. Enquanto ele achar que ele é o Gerson, que ele achar que ele é o Falcão, ele vai prejudicar o Palmeiras. Sim. Quando ele achar que ele é só o Richard Rios e que ele é um jogador que tem que marcar e que tem que tocar a bola pro meio campo, aí ele vai ser um jogador importante. Porque ontem ele achou que ele era o Gerson. Desculpa, filho. Não sei se a Copa do Mundo, aliás, a Copa América, acabou mudando a cabeça do Richard Rios, porque ele voltou muito abaixo depois da disputa dessa competição. Então, só sobre o Corinthians, craque, o Corinthians consegue a primeira vitória em clássicos neste ano. No ano passado, a última vitória havia sido diante da equipe do São Paulo, no estádio da Neoquímica Arena também. Jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil. O Corinthians voltou a vencer um clássico depois de 15 meses e daqui a pouco a gente reproduz aí os personagens da partida. Vamos lá, você tem